tivemos uma aula, irmãos. Foi uma aula do que, por que Jesus teve que nascer e morrer para nos salvar. Com recursos visuais, porque essa mídia não está de brincadeira não. Rebeca tem para mim também. Irmãos, tá ficando assim de primeiro mundo. Usem, vamos usar a mídia. Vamos usar também, Rebeca, quando tiver aí alguma coisa. Vou começar a pensar com essa Adriana. Ficou muito lindo, parabéns. E eu fiquei pensando como encerrar esse ano com chave de ouro, né? E aí eu pensei, vamos falar mais um pouquinho de Jesus, né? A gente já recebeu tantas bênçãos nesse ano, o Senhor fez tantas maravilhas, né? Eu tive uma nova oportunidade de vida, né? Nasci de novo. Eu sei que os irmãos também foram muito abençoados. Nós já tivemos muitos livramentos, muitas bênçãos, já ganhamos tantas coisas. Vamos olhar para o Senhor nesta noite, nesse último culto. Vamos tirar um tempo só para adorá-lo, para louvar o seu santo nome. Você tem coragem de olhar para o alto, de olhar para o que realmente importa, de olhar para o que você realmente precisa, de gastar esse culto e a sua energia, de pensar naquele que te dá vigor, naquele que te dá vida, naquele que te dá vitória, naquele que morreu para te salvar, como foi nos ensinado na semana passada. Então vamos olhar para Jesus nessa noite, vamos olhar para o Alfa, para o Ômega. Eu fiquei pensando nesse título que é dado nas Escrituras para Jesus. Na verdade é um título de Deus. Em Apocalipse esse nome ele surge algumas vezes e ora o contexto aponta para Jesus, ora para o Pai, porque eles são um, porque Jesus é Deus, amém? E nós vamos tentar falar um pouquinho nesta noite da sua divindade, dos seus atributos, do porquê Ele é tão maravilhoso, e porque Ele é tudo que nós precisamos. Aleluia. Alfa e Ômega faz todo sentido quando nós olhamos para o significado dessa palavra. Correspondem à primeira e à última letra do alfabeto grego, como o A e o Z do nosso alfabeto, amém? Então, o simbolismo por trás disso é o seguinte: o começo e o fim, de A a Z, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, a plenitude entre eles, porque quando nós falamos de A a Z, nós estamos colocando tudo que há entre eles no meio, dentro. O alfa e o ômega é a plenitude de tudo. É o que é completo. Que tudo completa. É a origem e o destino. É aquele que está presente em todas as coisas. Amém? Jesus é o alfa e o ômega. Aplaudam o Senhor. Ser o alfa e o ômega mostra que Ele está envolvido em todos os aspectos da nossa existência, no passado, no presente e no futuro, certo? Nós olhamos para esse versículo e ele diz que Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Então o primeiro tópico nesta noite é: Jesus é o alfa e o ômega, aquele que é Deus, aquele que é Deus. Porque nós estamos acostumados a olhar para o homem Jesus que morreu na cruz e muitas vezes nos esquecemos que Ele é Deus, que Ele encarnou
Eu vi uma reportagem atual na Folha de São Paulo. Na verdade, eu só vi a manchete, porque estava bloqueada a reportagem, que era da Folha, eu não consegui ver a reportagem inteira. Mas era uma reportagem escrita pelo Luiz Pondé, aquele careca de óculos que tem uma barba, super inteligente. E na manchete dizia assim, era uma reportagem agora de Natal, dizia que hoje ninguém sério questiona se Jesus realmente existiu. Esse homem super inteligente estava dizendo que hoje ninguém sério, ninguém estudado, ninguém com qualidades do nível dele, amém, irmãos? Questiona mais se Jesus realmente existiu. Há um consenso entre os historiadores e os filósofos que o Jesus histórico realmente existiu. Isso é um ponto pacífico. Não é mais pauta de discussão, está comprovado. Tanto por meios de fontes cristãs, pelas escrituras que foram encontradas, são originais, é tudo, irmãos, comprovado, como fontes não cristãs. Este homem espetacular, que viveu na Galileia e foi o maior líder da história, existiu. Ele existiu. E ninguém está mais lutando contra isso. Ninguém mais está questionando isso. É até um pouco fora de... É brega, porque assim, já está provado, já está comprovado. Pega mal, entendeu, irmãos? Pega mal falar que Jesus não existiu. Então, você não precisa ser cristão para você entender isso. Tem gente séria por aí que já entendeu. Tem gente séria que está concordando que ele foi um grande homem. O que eles não compreendem, o que eles não entendem e o que eles lutam contra é o Jesus da nossa fé. Amém? É o Jesus que é o Alfa e o Ômega. É o Jesus que nós estamos pregando nesta noite. É o Jesus que se entregou na cruz como Filho de Deus. É esse Jesus que nós adoramos. Aleluia. Então, é fácil dizer que Jesus é um cara legal hoje em dia. Não tenha vergonha de dizer que Jesus é Deus. Você não está aqui para dizer que Jesus é um cara legal. Não, né, pastora Deus? Nós estamos aqui para dizer que Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da terra, do universo, da minha e da sua. Aleluia. Que Ele é o Alfa e o Ômega. Coloca 2 Coríntios 4:4. E eles não entendem, mais ou menos, por causa desse versículo aqui que diz, que o Deus, com letra minúscula, o Deus presente, dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Desde que Jesus veio à terra, ele veio para demonstrar quem é Deus. E para causar confusão, o Deus dessa era não deixa que eles vejam. E sempre foi assim. Eles exaltam as conquistas do homem e se recusam a crer que Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade. E foi exatamente
exatamente isso que aconteceu há milênios atrás com os fariseus, ou não? O que os fariseus se recusavam a admitir? Que Jesus era o Filho de Deus. Eles esperavam um Messias, um ungido do Senhor, amém? Eles esperavam um rei que se sentasse no trono. Eles esperavam um político. Eles esperavam um revolucionário. E Jesus tinha cacife para ser todas essas coisas. Mas quando Jesus dizia que podia perdoar pecados, perdoar pecados não. Perdoar pecados, você está indo para uma esfera divina. Perdoar pecados só Deus pode. Aí não, Jesus. Aí nós não vamos nem pensar nesse assunto. Perdoar pecados não. Eles não compreendiam e não aceitaram. Aleluia. Para um judeu que não pronunciava nem o nome de Deus, toda vez que eles liam as escrituras e tinham o nome de Deus, eles falavam Senhor, pulavam. Um homem que se dizia ser Deus era uma blasfêmia. Eles não queriam nem sequer pensar no assunto. Só que João 1,14 diz que a palavra se fez carne. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus fez o inimaginável. Porque Deus não está preso na nossa caixinha do que nós achamos do que Ele é e como Ele deve fazer. Deus encarnou, assumiu a forma de servo. E o plano da salvação estava em ação e aqueles homens não o reconheceram. Não foi isso que aconteceu? Coloca para mim João 1:10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Pode passar. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aleluia. Só que de vez em quando, irmãos, nós fazemos a mesma coisa que eles. A gente vem para a igreja e a gente quer a cura, a gente quer prosperidade, a gente quer um tanto de coisa que a gente precisa e a gente precisa mesmo. Só que a gente não olha porque a gente realmente precisa. A gente não olha porque Ele realmente quer revelar, porque Ele realmente está oferecendo. Não perca a oportunidade nesta noite, amém? Continua, Gabriel. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu santo nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus é maravilhoso, irmãos. Aplaudam o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele nos dá essa oportunidade, porque Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Tem aquela passagem famosa, diz que João estava com seus discípulos e Mateus 16, a partir do 13, ele estava com os seus discípulos e ele perguntava para os seus discípulos assim: quem é que esse pessoal está dizendo que eu sou? Né? Quem é? Aí eles responderam para o Senhor, no 14:
Alguns dizem que você é João Batista, outros dizem Elias, alguns dizem que é Jeremias, outros dizem que você é um profeta. Pode passar. Então Jesus interpelou: mas vós, quem vocês dizem que eu sou? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Irmãos, esse é o tipo de revelação que vem direto do trono. Se você sabe que Jesus é Deus, foi revelado pelo céu, não foi por carne, não foi por homem, foi porque o Senhor quis se revelar para você. Então não tenha vergonha de anunciar, de falar, de dizer. Não tenha medo que digam que você é louco, é maluco, é tantã. Que é que Jesus foi apenas um homem que viveu na Galileia, um grande líder, maravilhoso. Não, Jesus é o Filho de Deus, nosso Salvador, o Alfa e o Ômega. Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aleluia. Eu não sei o que você busca nesta noite, irmãos. Ano novo está chegando, muitos planos. Mas a única revelação que nós precisamos foi nos dada nesta noite. Jesus, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, aquele que tudo completa. Aleluia. Não deixe nada te roubar nessa noite, amém? Por um tempo, Jesus, ele ocultou essa informação, amém? Ele fazia os milagres. Quem lembra disso? Falava assim, era difícil para quem recebia a bênção, porque queria sair contando. Jesus falava: não, conta não, ainda não era a hora. Certo? Os irmãos lembram? Jesus ocultou essa informação por um tempo. Mas quanto mais se aproximava o momento de padecer na cruz, mais Jesus ia divulgando essa informação, principalmente entre os seus discípulos. Mas chegou um momento que era a hora. Jesus entra em Jerusalém, sentado no seu jumento, proclamando que ele era rei, que ele era o enviado. E então, em um momento, eles levam Jesus para julgamento, amém? Coloca para mim Marcos 14, a partir do 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos e os mestres da lei para julgar Jesus. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiam encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo suas declarações não se mostravam coerentes. Então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo construído por mãos humanas e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E verei o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso
glorioso e chegando com as nuvens do céu. Aleluia, irmãos. Jesus asseverou: eu sou. Eu sou o Filho de Deus. Já não era mais mistério escondido, era para ser anunciado nos quatro cantos da terra. Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus. E quando ele disse eu sou, que foi a mesma frase que Deus, o próprio Deus, disse para Moisés, quando Moisés foi enviado para salvar o povo no Egito, e Moisés estava preocupado para apresentar a Deus, e Deus disse: Moisés, diga que eu sou o que sou, esse é o meu nome. E Jesus se coloca diante daqueles homens e diz: eu sou. Eles entenderam a mensagem. Só que às vezes nós falhamos em entender, né, irmãos? Eu sou o que sou. Você não precisa dar explicação para ninguém. Deus não precisa se explicar, amém? Ele é Deus. Ele é o que é. Ele é o Filho de Deus. E João fez questão de fazer várias declarações do eu sou no seu evangelho. Ele diz que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Aplaudam o Senhor, irmãos. Porque Ele é Deus, porque Ele te salvou, porque Ele tem misericórdia de você, porque esse Deus glorioso encarnou e morreu no seu lugar. Não é chocante isso? Parece historinha da carochinha mesmo, irmãos. Por isso que tem gente que não acredita. Se não é revelado direto do trono da glória, o nego não acredita. Não é possível. Mas é verdade. Deus é maravilhoso. Ele asseverou: eu sou. Aleluia. O segundo tópico é: Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que é a eternidade. Amém? Já que Ele é Deus, Ele é eterno. Né, irmãos? Alfa e Ômega dá a entender que Ele estava no início de todas as coisas e que Ele vai estar no final. Que Ele não, e Deus não tem começo nem fim. Eu, Elaine, nasci no dia 5 de agosto de 1983. Faz tempo, mas tem uma data. Jesus não tem início. E João diz que no princípio Ele estava com Deus. João 1, Gabriel. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele é o Criador de todas as coisas que nós conhecemos, todas as coisas que nós gostaríamos de conhecer, todas as coisas que nós nem imaginamos que existem, porque a gente não conhece tudo, amém? Nós conhecemos o mínimo. Tem coisas que a Marcela conhece que eu não conheço, tem coisas que eu conheço que a Marcela não conhece. Então, Ele criou tudo. E foi esse Deus glorioso, esse mesmo Deus, esse aí que se esvaziou e morreu na cruz por você. Esse aí só que às vezes você não lembra que foi esse Deus aí, desse tamanho que você não mensura e não tem ideia. Deus perguntou para Jó nas suas indagações no meio do seu sofrimento. Jó 38:4.
estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me, se és que tem verdadeiro entendimento. E Deus passa um capítulo inteiro perguntando para Jó: onde você estava quando eu medi a terra? Onde você estava, pastor Robson, quando eu coloquei as barreiras no mar? Onde você estava quando eu criei o sol, Stephanie? Onde você estava quando eu iluminei a terra com a lua? Onde você estava? Ele estava presente. Ele está sempre presente. Ele completa todas as coisas. E esse Deus, em determinado momento, resolveu caminhar entre nós. Resolveu se fazer presente em carne, para que nós pudéssemos ter uma eternidade ao seu lado. Nós precisamos lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não foi um homem qualquer. Foi esse Deus, eterno, soberano, criador, poderoso. Coloca Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo. Quem ele é, irmãos? A cabeça. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Esse é o Jesus, o Alfa do Ômega, que morreu por mim e por você. Quando nós olharmos para Ele, nós temos que dar o devido valor. Nós temos que corresponder a esse amor. Nós temos que olhar com mais gratidão, com mais temor, com mais loucura, irmãos, com mais paixão. Porque foi esse Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Não foi qualquer Jesus. Foi Jesus, o Filho de Deus. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado. Não foi qualquer um. Cadê a sua paixão? Cadê o seu amor? Cadê a sua loucura? Cadê a sua dedicação? Quando você olha para Jesus que morreu na cruz para te salvar, é isso que tem que gerar em você. E não, é muito difícil. Mas você tem o Espírito Santo. Mas você é um privilegiado. Você é um abençoado. O Deus de toda a terra fez uma obra maravilhosa na sua vida, te deu a oportunidade de estar com Ele. Aleluia. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para todo aquele
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Porque Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que era a eternidade. Amém? E terceiro e último tópico, não menos importante: Jesus é o Alfa e o Ômega, aquele que há de vir. Ei! A gente começou o culto dizendo que ele vem. Os jovens também falaram que ele vem, amém? Ele vem, irmãos. O Alfa e o Ômega apontam uma origem e um destino. E em um momento estabelecido no futuro, que nós não sabemos qual, nós aguardamos ansiosamente pela volta do nosso Senhor. Há uma promessa que Ele voltará para buscar a sua igreja. Em João 14 diz que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vós: portanto vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de onde eu estiver, estejais vós também. Quem é que está esperando por essa promessa? Nós aguardamos por essa promessa, irmãos. Esperança na vida do cristão é espera, é uma espera certa. Nós estamos esperando na certeza de que isso vai se cumprir. E nós temos certeza de que Ele veio como um cordeiro e voltará como um leão. E uma coisa é certa: haverá um reconhecimento geral. Hoje, há quem não o reconheça, pastor Robson. Mas quando Ele voltar, a palavra diz que todo joelho se dobrará. Não haverá sombra de dúvida. Não haverá se será que Ele é? Será que Ele não é? Não haverá, Stephanie. Não haverá mais dúvida alguma. Estará consumado. Nós estamos esperando por este momento. E o fim dos tempos, não é o fim, é um novo começo. A palavra diz que haverá novos céus, ter uma nova terra, nós teremos um novo nome, teremos muitas novidades, irmãos. Coloca para mim Apocalipse 21:5. Muitas novidades nos aguardam. Apocalipse 21. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Amém? Pode continuar. E declarou ainda: tu está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos, quando tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Nós não esperamos apenas pela salvação, irmãos, pelo livramento do mal, pela ausência do pecado e de Satanás. Nós aguardamos principalmente pela comunhão plena com o nosso Deus. Pela comunhão plena com o nosso Deus. Para vê-lo face a face. Para vê-lo face a face. A palavra de Deus diz que a sua glória encherá toda a terra. A sua glória encherá toda a terra. Eternidade não é viver para sempre. Eternidade é estar com o Senhor, aquele que é eterno, aquele que tem provado através dos seus atos, do seu amor, que quer estar conosco
e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens,